Olá, sou o professor Wilson Duarte e nós estamos aqui para mais uma videoaula de História, juntamente com o professor intérprete Vinícius. E hoje nós vamos falar sobre lutas, liberdades e independências nas Américas, com destaque para duas revoltas que foram orquestradas e pensadas aqui no Brasil, como a Conjuração Baiana e Mineira, e analisaremos a independência das 13 colônias inglesas na América do Norte e também a independência da América Espanhola. Todos esses movimentos, eles tiveram grande influência dos ideais iluministas. É importante nós pararmos aqui e analisarmos um pouquinho sobre essas influências. As propostas iluministas agradaram principalmente à burguesia, que desejava reformas sociais e políticas, como o fim das obrigações feudais, o fim dos privilégios da nobreza e do alto clero. As ideias iluministas exerceram grande influência sobre dois importantes movimentos revolucionários, ocorridos no final do século XVIII, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, que causaram profundas transformações políticas e sociais no que vai ser conhecido como os Estados Unidos e na França. Foi com a Guerra de Independência dos Estados Unidos, também chamada de Revolução Americana, que as 13 colônias inglesas na América do Norte conquistaram sua independência. Essa guerra começa em 1775 e termina em 1783. Neste mapa é apresentado para vocês a localização geográfica dessas 13 colônias. É importante ressaltarmos aqui que essas 13 colônias sempre tiveram certa autonomia em relação à metrópole. Mesmo sendo colônias, elas chegavam a começar a produzir produtos manufaturados e realizar comércio com outros países. Mas isso ele vai começar a mudar a partir de certos acontecimentos. Observemos, pois, uma das principais razões dessa mudança de atitude foi a guerra empreendida contra os franceses na América do Norte. A Inglaterra derrotou a França em 1763. Porém, ela sai endividada, cheia de dívidas dessa guerra. Ganhou? Sim, mas o saldo estava bem negativo. E para onde a Inglaterra vai olhar para conseguir sanar essas dívidas e conseguir maiores arrecadações? Vão olhar para as 13 colônias e exigir então que o pacto colonial fizesse sentido e fosse observado na sua totalidade. Como nós podemos verificar essas ações da Inglaterra? Através das leis que foram adotadas pela Inglaterra e deveriam ser observadas pela colônia. Lei do açúcar, que priorizava a compra do açúcar das Antilhas, produzido nas Antilhas por ingleses. Lei do selo, todo documento, jornal deveria ter um selo que era expedido pela coroa britânica. E assim, outras leis também foram aprovadas e tudo isso cria um sentimento de revolta nesses colonos. E esses colonos, então, eles começam a reagir a essa pressão. Ainda mais com as ideias iluministas fervilhando e sendo discutidas e sendo também colocadas em práticas. Nós temos, então, as grandes questões. A primeira, Constituição Americana de 1787, institui uma república federativa com a divisão de poderes, direito à liberdade, igualdade jurídica, propriedade, prosperidade. Porém, índios, negros e mulheres sem direitos constitucionais. Mas mesmo com essas características, esse movimento, essa Revolução Americana,
ela foi muito importante. Primeiro por quê? Porque vai influenciar outros movimentos de libertação na América ocorridos no século XIX. E também foi o primeiro movimento que se inspira no iluminismo e triunfa e consegue alguns resultados. Porém, essa influência iluminista, ela não se dá somente nas 13 colônias inglesas. Aqui no Brasil, nós vamos citar duas ideias revoltosas que procuraram também mudar características sociais e econômicas do que então acontecia na Terra Brasilis. Vamos lá. Nós temos como primeiro exemplo a Conjuração Mineira de 1789. Essa era a grande frase que foi adotada pelos revoltosos. Libertas, quae será tamen, liberdade antes que tardia. Por que esse pessoal queria se revoltar? Primeira coisa, essas regiões que foram identificadas nessa perspectiva de luta, de mudança, nós temos a insatisfação dos mineiros com a exploração da metrópole. Justamente nessa perspectiva, o movimento foi realizado por elementos de uma elite intelectual e econômica de Vila Rica. Esse acontecimento foi uma reação dos membros da elite colonial que habitavam essa vila. Criadores de gado, proprietários de terras, exploradores, contra os abusos da coroa portuguesa. Mas quais são esses abusos? Abusos esses nós podemos definir como duas coisas principais. Na época da extração do ouro, do grande período aurífero no Brasil e na região das Minas, a coroa portuguesa cobrava um quinto, que era um imposto, sobre 20% do que era retirado do ouro ali. Quando a produção do ouro começa a decair, a coroa portuguesa ela não queria saber de uma diminuição desses lucros. Ela tenta, então, uma outra forma de tentar resgatar esse lucro que elas tinham, que é uma outra cobrança chamada de derrama. E isso, então, influencia na revolta dessas pessoas. Porém, o movimento ele é traído antes mesmo que acontecesse. Nós temos ali como grande expoente, o grande condenado dessa Conjuração Mineira, o Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Embora tivesse muitos contatos, ele era o mais pobre dentre os que ali estavam. Como exemplo, também nós temos a Conjuração Baiana de 1798. Nessa perspectiva, essa imagem aqui é a imagem da bandeira da Conjuração, porém, na bandeira da Bahia ainda se mantém essas mesmas cores para fazer uma referência a isso. No final do século XVIII, a cidade de Salvador foi palco de um movimento que, inspirado pelos ideais da Revolução Francesa, buscava maior autonomia do país em relação a Portugal. A crise econômica, a grande desigualdade social e o sonho de uma sociedade mais justa mantiveram aceso essa ideia deles se rebelarem contra o governo. Mas também não passou de uma grande ideia, porque foram presos, foram enforcados e foram presos e colocado fim a esse movimento. Dentro dessa perspectiva das independências, nós não podemos deixar de citar a independência da América Espanhola. Nessa perspectiva, nós precisamos compreender como essa sociedade espanhola era dividida. No topo da pirâmide, nós temos os chapetones, que eram espanhóis, juntamente com o clero, ocupavam os cargos mais altos e detinham os maiores privilégios. Nós temos ali 13,5% compostos por crioulos, que eram descendentes de espanhóis e nascidos na América. Nós temos os mestiços, correspondendo a 27,5%, e a grande massa populacional, índios e negros, com 58% da população.
Essas ideias também, elas foram justamente revistas e elas foram na esteira dos grandes movimentos, né? Independência das 13 colônias, Revolução Francesa, independência do Haiti, tudo isso acende o desejo de liberdade desses povos. Soma-se isso o enfraquecimento do reino espanhol. Nesse momento, quando o reino espanhol ele se enfraquece, nós temos aqui os crioulos assumindo postos de comando que até então eles não conheciam como deles, eles não haviam ocupado. Mas quando o reino espanhol se enfraquece, então eles começam a ocupar esses cargos e começam então a ter, digamos, zelo por aquilo que eles haviam conseguido nesse momento. Eu só gostaria de citar agora, nesse momento, dois grandes expoentes na luta contra o governo espanhol. Nós temos José de San Martín, ele vai lutar pela independência partindo do sul, da região da Argentina, em direção ao norte. Porém, José Martín, ele era monarquista. Já Simão Bolívar, ele parte da região, né, do norte das Américas para o sul, libertando o que vai ser conhecido ali como Gran Colômbia. Simão Bolívar não era monarquista, ele tinha uma ideia diferente para esse governo. Vamos ver rapidinho aqui. Essa ideia do Bolívar foi chamada de pan-americanismo, porque ele queria que as nações agora libertas se unissem e formassem um grande conglomerado, uma grande associação, uma federação de estados independentes ali, para que pudesse colocar frente ao que viria a ser as pressões dos Estados Unidos e as pressões também dos países europeus. Porém, essa ideia do Bolívar, ela não é levada adiante. Ela dura alguns anos ali, depois ela enfraquece e acaba por isso mesmo. Nós estamos chegando ao final de mais uma aula e eu gostaria de propor uma atividade para vocês. Que você pesquise o significado de bolivarismo, pesquise o que é o Mercosul, quais os objetivos do Mercosul e pense se é possível fazer uma relação entre o bolivarianismo e o Mercosul. Registre o que foi pesquisado, anote as suas impressões e compartilhe com seus familiares e também em suas redes sociais. Nesta aula nós vimos que os Estados Unidos foram a primeira colônia da América a conquistar a sua independência. Vimos também que milhões de africanos foram trazidos como escravos, os movimentos revolucionários que aconteceram no Brasil e os líderes de diferentes movimentos da independência na América tinham ideias divergentes, como o Bolívar e o San Martín. Nós encerramos por aqui e aguardamos todos vocês para as próximas aulas.